Gostaria de ministrar um texto bem conhecido que está em Mateus 13, do versículo 44 ao 46. O título da mensagem dessa noite: Desfrutando do Reino. Desfrutando do Reino de Deus. Esse é o tema, o título dessa mensagem, o qual o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. Mateus 13, 44 diz assim: Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto num campo, o qual certo homem, tendo encontrado, esconde e, cheio de alegria, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Também o reino dos céus é semelhante a um negociante que busca boas pérolas, o qual, tendo encontrado uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou. Amém. Queridos, esse texto bem conhecido, que cada vez que nós lemos a palavra de Deus, nós tiramos verdadeiras pepitas, pérolas preciosas, que é a palavra do Senhor. Pérola também, ela significa revelação. Nós vemos essas palavras aqui, Jesus sempre tentando ensinar de uma forma muito clara, para que os seus discípulos, os seus filhos, seu povo, entendesse como funciona o reino de Deus. A igreja, ela precisa entender que o mundo somente conhecerá o Senhor Jesus através das nossas vidas, do nosso testemunho. E quando nós entendemos esse princípio que Jesus falando, como que é o reino de Deus? Nós precisamos, como filho de Deus, aprender a desfrutar da herança que nós temos do reino de Deus. O nosso tema desse ano é herdeiros da justiça. E muitas vezes nós falamos de justiça, falamos sobre a nossa herança, mas nem sempre nós estamos usufruindo, tocando, recebendo, porque aquilo que você não conhece, você não busca. Aquilo que você não sabe, você não toca. Aquilo que você não tem conhecimento, você não usufrui. E Jesus sempre falou, Ele sempre teve falando de uma forma para que nós possamos entender o mecanismo do reino. Ele fala daquele homem que vende o campo, vende tudo que tem para comprar. Aonde que está aquele tesouro escondido? Nós sabemos que a maior riqueza que Deus tem é os nossos corações. E por isso Ele deu tudo, deu o seu único filho para comprar, para resgatar a cada um de nós. Quando Deus olha para você, Ele vê você como um tesouro. Quando Deus olha para você, vê você como uma pérola preciosa. Qual é o teu valor para Deus? Qual é o valor que você significa para Deus? Você já pensou qual é o teu valor para Deus? O teu valor é tão igual como o seu filho. Ele comprou você dando algo mais rico que ele tinha, era seu filho Jesus Cristo. Então eu e você, para Deus, nós temos o valor de Jesus. É como você vai comprar um carro numa concessionária, e aquele carro tem um valor, e você precisa, para que você adquira este veículo, ou esse imóvel, ou algo do teu sonho, você precisa comprar. E esse valor, esse tesouro, essa pérola, é você, que Deus deu seu único filho, para que nós possamos viver para todo sempre para Ele. E por isso Ele nos resgatou, para que nós possamos usufruir da herança que nós temos em Cristo Jesus. A Bíblia é bem clara, o último livro do Velho Testamento de Malaquias, aonde que Deus se cala durante 400 anos. As últimas palavras do Senhor através do profeta Malaquias, Ele diz assim: eu quero que o mundo veja a diferença daqueles que servem a mim e daqueles que não servem a mim. O que é a igreja? A igreja onde que o Espírito Santo de Deus habita. Não é um lugar de cadeira almofadada, de ar-condicionado, de todo conforto, todo luxo.
Não, a igreja é o lugar aonde que o Espírito Santo de Deus habita. Hoje nós estamos vivendo um novo tempo. Nós precisamos viver esse diferente. Essa diferença de sabermos que nós somos a igreja do Senhor. E que o Espírito Santo de Deus, ele precisa ter toda a liberalidade, a legalidade de atuar sobre as nossas vidas. E quando nós entendemos tudo aquilo que Jesus conquistou, e eu e você, crendo na sua palavra, através do Espírito Santo de Deus, nós vamos conquistar, e devemos conquistar todas as coisas. Nós temos o direito de desfrutar do melhor dessa terra. O profeta Isaías, ele já profetizava isso em Isaías 1,19. Se nós crermos na palavra de Deus, nós certamente vamos comer o melhor dessa terra. Deus quer usar a sua igreja, que eu e você, para transformar, restaurar, alcançar toda a humanidade através de Cristo Jesus. A igreja, você é a pérola, você é a igreja, que o Senhor o amou e o comprou e resgatou. Ele pagou um alto preço pelo sangue do seu Filho na cruz do Calvário. E muitas vezes, queridos, nós não estamos usufruindo daquilo que Deus quer que nós vivamos. Quando nós entendemos o princípio do reino de Deus, então é possível nós começarmos a tocar e usufruir de tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas. Nós sabemos que quando Deus fala com Josué, quando o Senhor fala para Josué para que ele cruzasse o Jordão e que ele não se afastasse da palavra do Senhor, meditasse nela dia e noite, que ele diz: aonde que você colocar a planta dos vossos pés, eu concederei a vitória, eu darei a vitória para você, do norte, o sul, do oriente, o ocidente, onde quer que você estiver, Josué. Assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. E nós vemos ali as promessas que Deus fala para Josué, para que ele deveria entrar na terra prometida, na Canaã, e ali conquistar tudo aquilo que o inimigo estava usufruindo, numa terra que manava leite e mel, mas estava na mão dos inimigos, na mão do adversário. E quando a igreja do Senhor não desperta aquilo que é meu direito e seu direito, o inimigo está usufruindo. E nós, como povo de Deus, nós precisamos usufruir e conquistar as promessas de Deus através da palavra do Senhor nas nossas vidas e através das nossas vidas. Eu imagino um dos textos mais, de tudo que Deus falou para Josué, eu vejo que o texto mais triste que está na Bíblia, quando Deus fala para Josué lá no capítulo 13, no versículo 1, ele diz assim: e era Josué já velho, avançado em anos, quando lhe disse o Senhor: já está velho e avançado em anos, e ainda fica muitíssima terra para possuir. Josué foi um homem de batalha, um homem de guerra, um homem de muitas conquistas, mas ele deixou de conquistar tantas coisas. E o Senhor chega e diz: Josué, era para você conquistar tudo. Eu já te entreguei, eu já coloquei nas tuas mãos. Aonde que você andasse, aonde que você caminhasse, era seu. Agora você, Josué, já está velho, você está avançado em idade, Josué, ainda tem muitas coisas para você conquistar. Amado, me levanto com uma voz profética, não importa se você é jovem ou se você não se considera jovem, mas eu profetizo que tem muitas coisas para vocês conquistarem. Eu profetizo que tem muitas coisas da parte de Deus, que Deus quer manifestar na sua vida, no seu ministério, na sua família, respostas, soluções, sonhos, projetos, que Deus vai manifestar através da sua vida. Eu creio nisso, eu sei que Deus quer fazer, porque são promessas para nós, para a igreja do Senhor nesses últimos tempos. Amado, quando nós lemos o livro, por exemplo, de Hebreus, aqueles homens do passado, eles queriam viver o tempo qual eu e você estamos vivendo hoje. O tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo de conquista. Se você não conquistar, o inimigo vai usufruir daquilo que é seu. Em todas as áreas.
o ganho da nossa herança. Nós temos herança da parte de Deus, nós temos a palavra de Deus, nós temos promessa da herança do Senhor. Você tem a palavra de Deus, você tem a promessa da herança do Senhor. Amado, a justiça, ela não se conquista, ela é uma dádiva de Deus. Às vezes você tenta por si próprio querer aprimorar a sua vida, lapidar a sua própria vida, fazer o próprio papel do Espírito Santo. Não. No momento que eu e você recebemos Jesus como Salvador, nós somos santos, nós somos santificados em Cristo Jesus. Agora nós precisamos obedecer e viver e praticar a palavra de Deus, porque você não vai conquistar a justiça é uma dádiva de Deus para o seu povo. A justiça é o estado perfeito, e Deus olha para você e vê você perfeito. Ele vê você exatamente como Jesus. Talvez você não consiga se ver assim. Nós somos justos por causa do sangue do Cordeiro, que foi derramado na cruz. Nós somos justo e santificado em Cristo Jesus. Então agora nós temos direito à herança da parte de Deus. Aquele que recebe herança, aquele que recebe essa dádiva do Senhor, da justiça, da herança. E nós temos, isso nós adquirimos através do poder de Deus sobre as nossas vidas. Eu e você, nós precisamos crermos na palavra de Deus, usufruirmos do poder de Deus. Aquilo que os apóstolos testemunhavam lá em Atos 10, 38, diz assim: concernente a Jesus de Nazaré, como Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amado, isso é para mim, para você, o mesmo Espírito que foi liberado sobre Jesus, está liberado sobre você. Você crê? Para que o Senhor te ungiu com o Espírito Santo? Para que você tenha o que? Poder, autoridade, para que você ande aonde que você andar, por todas as partes, para que você possa fazer o bem. Amada, a hora que você entender que até a rua da tua casa é abençoada, é próspera por causa de você. Às vezes você não entende o lugar aonde que você chega, aonde que você está, é porque Deus quer abençoar, Deus quer prosperar, porque aonde que você colocar a planta dos vossos pés, o Senhor está presente contigo, para que você faça o bem, aonde que você estiver, curando todos os oprimidos do diabo. Amado, quantas pessoas têm sido oprimidas pelo adversário nesses últimos dias? Quantas pessoas que vivem em pânico, em angústia, em tristeza, em solidão, em amargura, vivendo uma vida com medo, insegura. Por quê? O inimigo tem oprimido a humanidade e a igreja do Senhor é a solução. Você é o maior resolvedor de problema no reino de Deus. Porque você tem uma palavra, você tem o Espírito de Deus para fazer coisas grandiosas. A mesma unção que foi liberado, que estava sobre Jesus, é a mesma unção, o mesmo poder que foi liberado no dia do Pentecostes sobre as nossas vidas. É mesmo. Então nós precisamos aprender, crescer, desenvolver. Quando Jesus ressuscita, os discípulos estavam tristes, abatidos, angustiados, estavam ali no cenáculo. Eles nem criam, andaram 3 anos e meio com Jesus e não criam que Jesus tinha ressuscitado. Em Marcos 16, 15 diz assim: e disse-lhe Jesus entra ali, censura a incredulidade do coração deles e diz assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos
e eles serão curados. Amado, esse é o poder, a autoridade, a virtude do Espírito de Deus que está sobre eu e você. São palavras de Jesus. Quando Jesus fala, no mínimo nós temos que ser inteligentes de absolver esta palavra, de receber esta palavra e começar a aplicar esta palavra, porque Deus é fiel à sua palavra. E Deus quer fazer coisas grandiosas. Amado, eu vou falar aqui 2 textos que você leu inúmeras vezes na sua Bíblia. 2 textos que você conhece muito claro. Eu vou falar de 2 verdades paralelas. Parecem iguais, mas não são. Quando você lê esses 2 textos que eu vou citar aqui, para você parece a mesma coisa, mas são verdades paralelas, mas não são a mesma coisa. Mateus 13, 8. A primeira verdade, 8 e 9, diz assim: mas outra parte caiu em terra boa e deu fruto, 100, outro 60, outro 30 por 1. Quem tem ouvido, ouça. Jesus está falando aqui sobre a semente que foi semeado. Uma caiu no solo seco, outra caiu entre as pedras, outra caiu sobre os espinhos, e outra caiu em terra boa. Terra boa é o seu coração, é a sua vida, é o seu ministério, é o seu chamado, é a obra que Deus colocou nas tuas mãos, aquilo que Deus confiou em você. Você é terra boa. E ele diz assim que aquela semente que caiu em terra boa, ela produziu 100%. E depois ela voltou, começou a produzir 60. E por fim 30 por 1. Eu quero falar outra verdade aqui. Marcos 4, 8. A segunda verdade. E a outra caiu em boa terra e deu seu fruto, o qual vingou e cresceu e produziu uns 30, outros 60 e outros 100. E disse-lhe: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Amado, o que eu aprendo aqui? Aquilo que está em Mateus 8, Jesus diz que uma produziu 100, a outra produziu 60 e a outra produziu 30. Marcos diz, uma produziu 30, a outra produziu 60 e a outra produziu 100. Amado, esse é o retrato da igreja hoje. Quando nós vemos o Senhor falando no livro de Mateus, Ele está falando ali de uma ordem decrescente. Que quando você recebe a palavra de Deus, quando você conheceu Jesus, quando você abraçou Jesus, quando Ele se tornou Senhor da sua vida, o quanto que você lia a Bíblia, o quanto você orava, o quanto você jejuava, o quanto você participava do culto, você não faltava nenhum culto, você estava em toda a reunião de oração, você visitava as pessoas, convidava as pessoas para vir na igreja, na casa de Deus, saía, falava, testemunhava, louvava, glorificava o nome do Senhor, se envolvia em todas as atividades, você produzia 100%, em tudo. Quando você recebeu Jesus, você trabalhava, você orava, você fazia, dizimava, ofertava, contribuía, participava, tinha prazer de estar orando, falando, aconselhando, orientando, orando pelos enfermos, visitando. Você servia a Deus 100%. Mas chega um momento que você não serve mais a Deus 100%. Já não tem exclusividade em muitas coisas para nós. Então nós começamos a servir a Deus 60%. Tem outras coisas que se tornam mais convenientes para nós. Tem outras coisas que vão ocupando as prioridades nas nossas vidas. Nós vamos deixando algumas coisas, não importa se hoje eu recebo 60%, mas eu estou perdendo 40%. Você imaginou você com a sua empresa, seus negócios, e chegar no final do ano e você ter uma perca de 40%? Você fica satisfeito com isso? De repente nós começamos a relaxar, a afrouxar.
E nós vamos chegar no final do ano e fazer um levantamento da nossa vida, nossa produção. E você apenas conquistou 30%. Você imagina uma pessoa perdendo 70% em tudo aquilo que ela vai fazer? Quando eu oro por alguém, 70% não é tocado. Quando ministro a palavra, 70% não é trocado. Quando falo tudo aquilo, 70% de perca. Qualquer empresa vai à falência, perdendo 70%. É exatamente isso que Jesus está falando, duas verdades paralelas. Muitos de nós viviam 100%, tinha exclusividade, tinha prazer em louvar e adorá-lo, em ouvir, em ler a palavra, em levantar de madrugada, ter os seus momentos devocional, ter sua vida íntima com Deus, vivia o 100% espiritual. Mas vai passando, agora não é mais, agora não, eu sou a igreja, não precisa mais buscar, não tenho mais aquela paixão, aquele amor de falar, de visitar, de contribuir, de me envolver, não tenho mais exclusividade, hoje se tem culto, se tem ceia, não, eu estou vivendo 30%. Mas Marcos, ele diz que existe alguém que começa a produzir apenas 30%. Ele começa 30%. Talvez não conhecia a palavra, talvez não conhecia o direito dele, talvez não sabia a herança que ele tem, talvez não sabia as promessas do Senhor, talvez não tinha a revelação da palavra do Senhor, talvez não tinha a comunhão com Deus, não tinha comunhão com os irmãos, e eu estava crescendo apenas 30%, mas de repente eu busco, eu me lanço, e de repente eu abro o coração para o Senhor, e eu começo a ter uma experiência maior, e agora eu já estou produzindo 60%. Mas se eu sair do 30%, estou produzindo 60%, é possível nós chegar a 100%. Paulo fala que nós devemos chegar ao nível do varão perfeito. O varão perfeito é Cristo Jesus. A Paulo diz que nós temos que ter a mente de Cristo. Nós vemos uma ministração de Jesus de falar daqueles que estão numa ordem decrescente, e ele fala a outros que começam numa ordem crescente, com pequenas coisas, mas vão crescendo, mas infelizmente a igreja do Senhor está caindo numa decadência, e nesta noite o Senhor está falando conosco, Ele quer que eu e você começamos a produzir 100% em tudo aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. Porque Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel à sua palavra. Qual é o nível que você está vivendo espiritualmente? Essa semente que caiu no seu coração, o que ela tem produzido? Qual é a exclusividade? E Jesus diz que o ladrão é aquele que vem para roubar essa semente do nosso coração, do solo. Aqueles que produzem 100%, começam dia a dia a dar passos, relacionamento, comunhão, oração, jejum, vida, compromisso, falar do amor, falar de Jesus, não se conformar com esse mundo, mas transformar este mundo pelo poder, pela manifestação do Espírito Santo de Deus. Vida de oração, visitação, comunhão, relacionamento, ouvir Deus, ter um momento com o corpo de Cristo. Deus quer que eu e você produza 100% no teu reino dele. Por isso que lá em Provérbios 4:18 diz: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que ela vai brilhando mais e mais e mais até o dia perfeito. É isso que Deus quer para você. Talvez diz: pastor, eu nunca consegui chegar aos 100%, mas você tem o Espírito Santo de Deus, que foi liberado sobre você. Você pode chegar aos 100%, dedique, tenha relacionamento, tenha comunhão com o Senhor. Pare de ficar dando ouvido às lorotas de Satanás. Pare de ouvir a sua carne e comece a ouvir o Espírito de Deus, porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida e através da sua vida.
Nós, como igreja, nós não podemos parar de conquistar. Nós não podemos. Imaginou um dia você chegar diante do Senhor e o Senhor mostrar, você tinha tantas coisas que eu te dei para você conquistar. Você deixou o tempo passar, foi envelhecendo, foi retrocedendo. Não. Nós, o justo, a vereda do justo, é um crescimento contínuo na presença do Senhor, brilhando cada vez mais. Quanto mais o Espírito Santo de Deus se manifesta nas nossas vidas, mais nós brilhamos, mais o nome do Senhor está sendo glorificado. Eu nunca vi uma pessoa se isolar e dizer que está servindo a Deus. Não tem como você dizer que faz parte do corpo de Cristo, que é de Deus, se você não está no corpo. Eu nunca vi uma pessoa se isolando da comunhão dos irmãos, da comunhão dos santos, e permanecer firme, íntegro, correto. Eu nunca vi. Pode analisar aqueles que vão se afastando. Talvez lá atrás eu produzia 100%. Lá atrás acontecia isso, eu fazia isso. Mas hoje, por que eu não estou fazendo? Será que o mundo está ocupando esse lugar? Será que a minha carne, o meu desejo é mais importante do agir do Espírito Santo através da minha vida? Tem muitos crentes perdendo tempo com entretenimento com o diabo e não tem feito a vontade de Deus. Nós precisamos parar de dar ouvido, de perder o nosso tempo, ficar ali se preocupando com o diabo. Nós devemos olhar para a palavra de Deus e tomar posse das promessas de Deus e conquistarmos e vencermos. Amado, quando eu me converti há 35 anos atrás, eu ficava admirado com muitos irmãos que ministravam na escola dominical. E eles passavam lições preciosas para nós, para mim principalmente. E eu ia com a sede de buscar a Deus, mesmo eu trabalhava em turno, quando eu trabalhava na segurança, eu amanhecia, e eu ia à escola dominical, eu queria aprender mais. Aí depois da escola dominical eu voltava a dormir, e muitas vezes nós fazíamos 12 horas, eu pegava as 18 horas, dormia 2, 3 horas. Eu tinha uma sede, uma vontade de buscar de Deus. E eu olhava para a igreja, olhava para os irmãos, parece que tudo estava parado, parece que tudo estava errado. E eu que tinha acabado de sair do reino das trevas, das garras de Satanás, eu não me conformava. Homens que tinham conhecimento, a mente, o conhecimento bíblico deles, era uma verdadeira enciclopédia de conhecimento, mas não praticava nada daquilo que conhecia. Amado, isso revolta as nossas vidas, eu conhecer, recitar texto, mas não viver o Evangelho de Cristo. Falava, Deus, eu não aceito isso. Eu sei que o Senhor é um Deus que sara, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que restaura, um Deus que fala, um Deus que ouve. Eu sei que o Teu Espírito se manifesta para aqueles que crerem. Eu vejo homens cheios de conhecimento da palavra de Deus, mas só teoria. Nós precisamos começar a dar passos, praticar a palavra de Deus, viver esse padrão, porque Deus quer que nós conquistamos. E Ele nos chamou. Amado, nós não devemos ser simplesmente só pentecostal, nós temos que ser ultra pentecostal. Eu e você devemos ser ultra pentecostal. Fazer diferença mesmo. Amado, é pouco tempo que nós estamos vivendo aqui, nós temos que fazer diferença. O poder de Deus quer se manifestar através da sua noiva, através da sua igreja. Não olhe, você olha para os problemas como dificuldade, mas olhe com o problema como a solução, como a porta que Deus está permitindo para que você ore, para que você estenda as tuas mãos, abra a tua boca e mude a situação através do poder de Deus, através da unção, da virtude que Deus liberou sobre a mim e você. Às vezes nós ficamos confiando em meta, às vezes nós confiamos em modelo, às vezes nós começamos a trazer meta, modelo lá de fora.
E depois nós vemos isso desmoronando, despencando um após o outro. Amado, nós precisamos aprender a confiar no Espírito de Deus. Nós precisamos aprender. Você sabia que só glorifica a Deus quem tem o Espírito de Deus? O mundo lá fora, mesmo que eles queiram glorificá-lo, eles não conseguem. Porque a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, Ele glorifica o Pai e o Filho através da sua igreja. Somente quem tem o Espírito Santo de Deus, glorifica a Deus. Oh! A hora que você aprender que você tem todo o diferencial de glorificar, de exaltar o nome do Senhor, isso trará a presença de uma maneira poderosa e sobrenatural na sua vida. Porque só a igreja do Senhor, só quem tem o Espírito Santo. Jesus falou que o Espírito Santo, Ele glorifica a Deus nas nossas vidas. Por isso que eu falei, nós temos que ser ultra pentecostal. Veja o que Jesus fala em João 16:13. E quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras. O Espírito Santo, Ele nos concede, Ele nos ilumina, Ele revela toda a verdade para nós. E anuncia as coisas futuras, você nunca vai ficar desaprevenido. A igreja é a presença de Deus aqui neste mundo. Aonde que você estiver, é a presença de Deus neste mundo. Amado, você não é uma pessoa qualquer. Você é ungido do Senhor. Você é um instrumento de Deus. O Espírito de Deus está sobre a sua vida. Porque o Espírito Santo, Ele tem personalidade. O Espírito Santo, Ele é inteligente. Veja o que diz lá em 1 Coríntios 2:10. Porque Deus nos revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém compreende, senão o Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus, Ele esquadrinha, Ele revela o mais profundeza de Deus. Por isso que o nosso adversário tenta apagar, tenta extinguir o Espírito Santo das nossas vidas. Ele tem personalidade, ele tem sentimento. Em Efésios 4:30 diz assim: não entristeçais o Espírito de Deus, o qual sois selado para o dia da redenção. Não entristeça Ele. Deixe Ele te conduzir. Porque o Espírito Santo, Ele determina todas as coisas. Em 1 Coríntios 12:11 diz: mais um só, é o mesmo Espírito que opera em todas as coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Todos nós recebemos dons do Espírito de Deus. Ele distribuiu sobre a sua vida, Ele está sobre a sua vida para te usar do jeito que Ele quer. 9 dons a palavra do Senhor nos mostra. Você sabia que só um serve para você? O único que Deus te deu que serve para você é o dom de língua, que vai edificar a sua própria vida. Os 8 é em prol do seu próximo, em prol do reino de Deus. Os 8 dons: curas, milagre, maravilha, sinais, prodígios, fé, tudo Deus deposita nas nossas vidas, para que possamos tocar este mundo, tocar as pessoas
tocar vidas, restaurar, transformar, libertar, curar, é através do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo, ele nos santifica. E nós precisamos ter esse relacionamento. Senão nós vamos viver um humanismo dentro das igrejas, amados. Senão nós vamos viver a prática do mundo. Veja o que diz lá em 1 Coríntios 6, 11. Tais fosse alguns de vós, mas fosse selado e lavado, mas fosse santificado, mas fosse justificado em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo do nosso Deus. Ele te lava, Ele te purifica, Ele te santifica, através do nome de Jesus. O Espírito Santo, Ele fará com que eu e você se cumpra todas as promessas de Deus. Eu profetizo sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre o seu chamado, que Deus fará tudo o que Ele tem para você. Você crê, igreja? Receba no teu espírito, porque Deus quer fazer coisas grandiosas, tremendas. Às vezes Deus faz um rebuliço nas nossas vidas, para que nós despertamos para a verdade. Às vezes nós ficamos vivendo uma vida mecânica, um mesmício, e o Senhor bagunça nossas vidas. Quando o Espírito Santo, Ele entra na vida do homem, Ele bagunça nossas vidas, porque agora nós não somos mais dirigidos por homens, agora nós não andamos sob influência de homens, agora nós andamos sob a influência do Espírito de Deus. Não tem como o Espírito Santo entrar na sua vida e não bagunçar, amados. Efésios 1, 13 e 14 diz: no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor de sua glória. E aquilo que eu falei, o Espírito Santo, Ele nos salvou, Ele nos convenceu, Ele nos restaurou no senhorio de Cristo Jesus, para nos louvar, para nos dar glória ao Senhor, porque só quem tem o Espírito Santo que pode glorificá-lo, Pai. Por que nós não fazemos? Por que nós temos dificuldade de glorificar ao Pai? Por quê? Eu falo que sou pentecostal, mas não ajo como pentecostal. Por que eu tenho dificuldade de glorificar o Senhor? 3 partes que o Espírito Santo quer te usar aonde que você estiver. 3 formas. Aonde que você estiver, Ele quer te usar você para convencer o pecador do pecado e da sua incredulidade. Aonde que você estiver, a primeira coisa que Deus quer usar a sua vida para convencer o pecador do pecado e da incredulidade, pela obra de Cristo no Calvário. Aonde você estiver, Deus vai querer usar você. Segundo, convencer o pecador da justiça de Cristo. A justiça de Cristo só temos em Cristo. Que só em Cristo é capaz de nós viver uma vida correta, porque Ele é o nosso advogado junto ao Pai, e Ele nos defende continuamente, para que o mal não tenha poder de tocar nas nossas vidas, e roubar as promessas que Deus tem para mim e para você. Em terceiro lugar, onde que você estiver, o Espírito Santo, Ele quer convencer o pecador do juízo, porque a maior parte das pessoas neste mundo, elas não entendem nada sobre o juízo de Deus. E aonde que você estiver, o Espírito Santo vai te levar você, fazer com que o pecador seja convencido do juízo. A igreja do Senhor, ela tem que crescer. Não inchar, não ter números, mas crescer em graça, em conhecimento, em sabedoria, em revelação, em intimidade, em comunhão com Deus.
que quando você abrir os seus lábios, você abrir a sua boca, Deus manifestará de uma maneira poderosa. Amém, queridos? Se coloca de pé, nós temos ainda que ministrar a ceia. Eu quero orar com você. Há uma graça de Deus aqui nesta noite. O poder de Deus, o Espírito Santo de Deus está aqui. Presença gloriosa. Pai, eu quero te louvar, Senhor, por esta palavra nesta noite. Pela virtude gloriosa do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que nesse momento o Senhor venha como fogo sobre a sua igreja. Porque o Senhor é um Deus todo-poderoso, ó Pai. Todos aqueles, Senhor, que o inimigo estava bombardeando, o Senhor talvez não tenha produzido. Talvez muitos estão contentes, apenas 30%, outros nem 30% estão produzindo. Talvez muitos cansaram, desanimaram, se frustraram. Talvez muitos, Senhor, não tem mais força para continuar. Mas nesta noite o Senhor derrama unção, um poder, uma graça, uma virtude sobre teus filhos. E eu profetizo sobre essa igreja, sobre cada um dos seus, que o Senhor está levantando esse povo, Pai, de uma maneira grandiosa, poderosa, sobrenatural. Eu profetizo, Senhor, que aonde que teus filhos passarem, vidas serão tocadas, vidas serão libertas, vidas serão curadas, ó Deus, pela presença do Senhor. Eu profetizo quando teus filhos abrirem seus lábios, as palavras serão penetrantes nos corações, na alma, penetrará nas entranhas das vidas do incrédulo, do ímpio. Eu profetizo, Senhor, uma restauração de amor, de fé, de alegria, de graça, de poder, de autoridade sobre o teu povo, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, Tu és o nosso companheiro, Tu és o nosso amigo, Tu és o nosso Senhor. Nós clamamos a Ti, ó Pai, começa a encher a Tua igreja, começa a eletrizá-la nossas vidas pela Tua presença, por esse Shekinah, por essa manifestação de poder e glória. Desenterra os talentos, Jesus, desenterra os talentos. Espírito Santo, manifesta os dons espirituais e faz com que a Tua igreja avance, que a Tua igreja triunfe, que a Tua igreja conquiste, ó Pai, que a Tua igreja produza 100%. Eu profetizo sobre um povo conquistador na face da terra. Eu profetizo um despertar, uma sede, um desejo de estar mais na Sua presença, com poder, com graça, com sabedoria, com alegria, com paz no seu coração, em nome de Jesus Cristo. A Ti, Senhor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Uma salva de palmas para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Os queridos podem sentar, por gentileza. Não saindo, quero orar com vocês mais uma vez. A palavra do Senhor fala em João 6,53. E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comer da carne do Filho do Homem, não beber do seu sangue, não tem vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue é verdadeiramente a bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre. Amém. Palavras de Jesus. Quem que pode participar? Todos aqueles que receberam Jesus como Salvador da sua vida. Eu lembro o dia que fui ministrar a ceia numa família que me pediram. E eu cheguei lá e tinha um casal de pastores.
Eles estavam visitando aquela família, um homem que estava doente, foi levar a ceia. E ali tinha alguns membros da igreja deles, que eles congregavam. E aí aquela líder falou assim: ó, nenhum de vocês vão participar, porque vocês não estão qualificados para participar da ceia. Eu fiquei olhando aquela cena. Quem somos nós para impedir alguém de participar da ceia? Jesus falou: aquele que não comer do meu corpo e não tomar do meu sangue, não tem parte comigo na eternidade. Aquele que comer do meu corpo e tomar do meu sangue, eu estou nele e ele está em mim. E a Bíblia diz que o homem deve, por si próprio, examinar a si mesmo. Porque eu creio, por mais bárbaro o erro, o pecado que nós cometemos, se nós nos arrependermos de coração, o Senhor nos perdoa e não lembra mais. E por isso eu quero convidar todos aqueles que estão em comunhão com o nosso Deus, comunhão com a igreja do Senhor, que você tem Jesus como o único e verdadeiro Salvador da sua vida, independente de praga. Aqueles que não sentiram no coração, não fiquem constrangidos. Mas a minha preocupação sempre é: se eu não estou preparado para participar aqui, como estarei preparado para participar nas bodas do Cordeiro? Jesus falou que aquele que não comer do meu corpo e não tomar do meu sangue, não tem parte comigo na eternidade. Então nós devemos fazer uma autoanálise das nossas vidas, se reconciliar com o Senhor, se reconciliar com nossos irmãos, com a igreja, e participarmos. Ele diz: aquele que tomar do meu corpo e do meu sangue, nunca morrerá. A morte não tem poder sobre as nossas vidas. Aqueles irmãos que vão participar, os queridos que vão participar, eu gostaria que vocês ficassem em pé, para que os irmãos, os demais não fiquem constrangidos. No meu coração eu queria que todos dependessem de mim, mas cada um analisa. Os irmãos que nunca participaram aqui têm um kit, o pão e o cálice. Vamos estar orando. Pai de amor, Deus de graça, eu quero te louvá-lo, Senhor, por esse momento tão especial, que nós estamos aqui em comunhão com nossos irmãos, como o corpo de Cristo. Pai, Tu és o nosso convidado para estar neste lugar. E por isso, Senhor, nesta noite eu consagro este pão, que simboliza, Senhor, o Teu corpo, que o Senhor levou sobre a cruz do Calvário, toda a nossa doença, nossas enfermidades, nossas maldições, que o Senhor foi transpassado pelas nossas vidas, ó Pai. E eu também consagro esse cálice, que simboliza Teu sangue, porque o Senhor comprou com alto preço, com o Seu próprio sangue, e nós consagramos como alimento espiritual para as nossas vidas. Pai, a Tua palavra diz que os Teus filhos vencerão pelo Teu nome e vencerão pelo Teu sangue, porque o Teu sangue nos leva na Sua presença. E eu consagro em nome de Jesus. Amém. O irmão pode distribuir. Você pode fazer um círculo, eu quiser orar com a tua família, fique à vontade. A Bíblia diz que Jesus, na noite que foi traído e tomou o pão, partiu e disse: esse é meu corpo que é dado por vós, fazei isso todas as vezes que comerdes, em memória de mim. Depois ele pegou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Os irmãos podem participar. Na medida que você participa, louve, glorifique, exalte, faça a declaração de amor a Deus, em nome de Jesus. Louvado seja Teu nome, Jesus. Foi pelo Espírito que o Verbo se encarnou, Jesus o Cristo. Crê em nosso Deus.
Filho que é Jesus. Creio no Espírito Santo, o Deus que é três em um. Na ressurreição eu creio que ao lado nos levará. Creio no nome de Jesus Cristo. Juiz e advogado sofreu ali na cruz, sou justificado, desceu até as trevas, em glória ressurgiu, e pra sempre reinará. Ele é nosso Deus e Pai, em seu Filho que é Jesus. Creio no Espírito Santo, o Deus que é três em um. Na ressurreição eu creio que ao lado nos levará. Creio no nome de Jesus Cristo. Creio em Jesus. Creio que ressuscitou. Creio que Jesus é o Senhor. E creio em Jesus. Creio que ressuscitou. Creio que Jesus é o Senhor. Creio-se na vida eterna que a Virgem concebeu. Creio na comunhão dos santos, em tua igreja, ó Deus. Na ressurreição eu creio que ao Jesus voltar. Creio no nome de Jesus Cristo. Creio sim na vida em teu Filho que é Jesus. Creio no Espírito Santo, o Deus que é três em um. Na ressurreição eu creio que ao lado nos levará. Creio no nome de Jesus Cristo. Creio no nome de Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Oramos a Deus. Pai, Espírito Santo de Deus, eu sei que nesta noite algo diferenciado o Senhor liberou sobre essa igreja. Pai, eu sinto no meu espírito, ó Pai, porque nessa noite o Senhor fala no meu espírito. Eu vejo muitas vidas, Senhor, o Senhor trocando de veste. O Senhor está trocando veste aqui nessa noite. O Senhor está levando vidas a um nível maior de autoridade, de virtude, de poder, graça e favor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Teu Espírito Santo cele este poder,
E comece, Senhor, manifestá-los, evidência desse poder, através dos teus filhos. O Senhor está levantando uma geração nesse lugar aqui, ó Pai. O Senhor está levantando um povo nessa cidade, que vai abalar, ó Deus. O Senhor vai levar para muitos lugares, numa unção, num poder, numa revelação, num discernimento, numa percepção, como teus filhos nunca poderiam imaginá-lo, Deus. Eu estou liberando esta palavra sobre a tua igreja. Uma virtude, um poder, uma manifestação poderosa do alto, que inundará os vossos corações. Uma alegria, uma graça. Aonde que você chegar, pessoa que você colocar as mãos serão libertas, serão transformadas, serão curadas. Empresas, lugares, cidades, portas se abrem. Quando você abrir os seus lábios, a voz profética, Deus manifestará de uma forma poderosa e tremenda. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Estenda tuas mãos para frente. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre as vossas vidas. E que o amor do Pai inunde os nossos corações. E que essa consolação do Espírito de Deus permaneça sobre as nossas vidas, para todos sempre, em nome de Jesus. Aplaude o Senhor. Ótima semana. Deus te abençoe. Semana de conquista, semana de vitória. Dá um abraço no seu irmão.